Boa noite a todos, eu sou o Renan, o canal é esse, canal meu e Arruxo, e quero falar para vocês uma coisa, por que matar Estevão? Mas antes de nós, de nós lermos, eu vou ler Lucas 11:37. E Arruxo a censura os fariseus e os escribas. E, estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E, entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavará antes do jantar. E o Senhor lhe disse: Agora, vós, fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior. Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimas a hortelã e a arruda, e toda a hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Iarro. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo, um dos doutores da lei disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocai essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Bem, testificais, pois que consentis nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Iarro: Profetas e apóstolos lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência. Vós mesmos não entraste e impediste os que entravam. E dizendo-lhe ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apartá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o censurarem. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas disseste, a luz será ouvida. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Meus amados, isso dá para ver que esses escribas fariseus são uns mentirosos, né, meu?
Eles só roubam dinheiro do povo. São os mesmos mercenários que estão nas igrejas, nesses templos, né? Que mentem pro povo, né? E o povo trabalha e vai e eles enganam o povo. Vou falar Atos 7. Por que matar Estevão? Eu vou ler um capítulo antes, vou começar do 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos, mataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Yahushua há de destruir esse lugar e mudar os costumes de Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixados os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Irmãos, aqui está falando, né? Que o nosso Criador não habita em templo feito por mãos de homem, né? Que Estevão estava cheio do Espírito Santo e esses escribas fariseus estavam blasfemando, né? Falando que Estevão estava blasfemando contra Yahweh e Moisés, né? E, e depois disso, né? Eu vou ler do 43 até o 60, que falam, né? Que fala que o nosso Criador, Yahweh, não habita em templo feito por mãos de homem, né? E são esses mesmos escribas fariseus que estão nessas dominações aí, ó, enganando o povo, né? Que são esses mercenários, né? São esse mesmo povo, eles que enganam o povo, né? O povo trabalha e vai lá para dar o dízimo, principalmente o dízimo, né? E o nosso Criador não habita em templo feito por mão de homem. Eu vou ler aqui o Atos, né, 7, começar do 43. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportar-vos, e pois para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como nará aquele que diz a Moisés, que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual vossos pais, recebendo-o também, levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Yahweh lançou para fora de presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e de Yahweh, Yahweh, né, que não é Deus, né? O verdadeiro nome dele. E pediu que pudesse achar tabernáculo para o Criador de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Criador, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo
Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixou os olhos no céu, viu a glória de Iarro, e Yahushua, que estava à direita de Iarro, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Iarro. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Yahushua, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Criador, não lhe impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Irmãos, pra você ver, né? Para vocês verem que mataram Estevão, porque ele falou para os escribas e os fariseus que o nosso Criador não habita em templo feito por mãos de homem, né? E, e sempre, aqui logo no começo fala, né, que eles estavam, que Estevão estava blasfemando contra Moisés e o templo, né? Para vocês verem, né, como são. E esses escribas e fariseus são os mesmos que estão nessas dominações aí enganando o povo. São eles o mesmo, são os mesmos que enganam o povo, que não fala a verdade, que o verdadeiro nome do Criador é Yahweh e o do nosso Salvador é Yahushua. Eles mentem para nós, eles não falam a verdade para nós. Igual eu li Lucas 11, do 53 em diante, fala, né, que eles não fazem nada, eles não trabalham, só pegam o dinheiro do povo e enganam o povo, meu. Isso é errado. Por isso que eu não gosto, por isso que eu não frequento mais essas dominações, né, meu? Que só enganam o povo, né? E Estevão perdoou eles, né? Falando pro Criador perdoar eles, né? Foram os mesmos, né, meu? Foram os mesmos que mataram o nosso Salvador, né? Yahushua, né? Foi o mesmo que matou. Foi o mesmo. E eles estão aí hoje aí, ó. Eles são os mestres, eles são a razão, eles são a verdade. Eles falam que se não ir na igreja, né, se não ir nesses templos, você está perdido, não vai ter salvação. E, e, e eles, e o nosso Salvador nunca pregou dentro de templo, ele só pregou e pregava para as pessoas. Ele ia na casa das pessoas falar a verdade para ele, pro povo, né? Mas o povo também não acreditou nele, né? E, e muitos desses pastores não lê o Atos, né? Eles não lê Atos. Eles não lê Atos 7, né? Eles não mostram a verdade, né? E eles são sempre o certo, né? E eles falam, né? Eles se dizem, né, como doutores, né, da lei, né?
eles dizem que eles são pastores, mas não são, né? Porque o único pastor é Yahushua, né? Igual fala em João 10, né? João 10, ele é igual fala em João 10, né? Igual fala em João 10, né? Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Aqui está falando da voz de Yahushua, né? Da verdade, né? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E Yahushua disse-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia, né? Eles não entenderam o que diziam, né? Que que era para seguir Yahushua, não os mercenários que estão nessas dominações, né? Tornou, pois, Yahushua a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Olha, meus amados, Yahushua disse que ele é a porta das ovelhas. Igual estava escrito aqui no começo, né? Igual está escrito aqui no começo. Para vocês verem, né? Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. Olha, Yahushua falando. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa, né? Igual acontece nos dias de hoje, né? Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém ma, ninguém ma tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, né? E muitos deles diziam: Tem demônio e está fora de si. Por que o ouves? Diziam outros: Essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demoniado abrir os olhos do cego? Olha só, ele abre os olhos do cego. Ele está falando a verdade, mas naquela época o povo não acreditaram nele, né? Ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Olha só.
Esses mercenários que estão aí, eles não dão a vida pelas ovelhas. Esses mercenários que estão nessas dominações aí, enganando o povo. Eles nunca leram isso pra gente. Igual mataram Estevão também, porque ele falou que o nosso Criador não habita em templo feito por mãos de homem, gente. Gente, vamos acordar, vamos sair desse sistema religioso. Esse sistema religioso, não, eles não pregam a verdade para o povo. E esses mercenários, eles vão prestar conta com o nosso Criador. Eles vão prestar conta, né? Porque estão enganando as ovelhas, né? É... Queria agradecer a todos que estão me assistindo e que vão assistir esse vídeo. E eu vou voltar a falar mais sobre isso em breve. Um abraço a todos.